Era o ano de 1925, em um pequeno povoado sertanejo do nordeste do Brasil, próximo a Vila Bela, em Pernambuco. Uma família muito humilde vivia na mais extrema pobreza. Chico de Souza, um homem simples e trabalhador, e sua esposa Maria das Graças lutavam diariamente para sobreviver com o pouco que tinham. Eles plantavam o que podiam no solo árido, poucas galinhas e 3 ou 4 bodes, e a seca castigava a terra, tornando quase impossível sustentarem a si e ao filho que Maria acabara de dar à luz, a Pedro, carinhosamente chamado de Pedrinho. A situação da família piorava a cada dia. Com o coração apertado e as lágrimas nos olhos, Chico e Maria tomaram uma decisão difícil e dolorosa: entregar o pequeno Pedrinho para uma família abastada da cidade grande. A esperança era que dessa forma o menino pudesse ter uma vida melhor, algo que eles, apesar de todo o amor, jamais poderiam oferecer. Prometeram a si mesmos que um dia se encontrariam de novo, mas a vida era incerta e cheia de desafios. Pedrinho foi levado para longe, para os Estados Unidos da América. E Chico e Maria continuaram suas vidas, tentando sobreviver, sabendo que viriam conviver com a eterna saudade do filho Pedrinho, que a miséria separou deles. 30 anos depois, Pedro havia se tornado um homem de negócios de importação e exportação, de grande sucesso. Estava muito rico, além de grande empresário, herdou a fortuna do homem e da mulher que o educou e criou com muito amor. Crescido em uma família que lhe deu as oportunidades que seus pais biológicos não poderiam oferecer, ele se tornou um empresário rico e influente. Contudo, algo sempre o incomodava no fundo do seu coração. Seus pais adotivos nunca esconderam as suas origens e até diziam o nome do lugar onde ele nasceu e o nome de seu pai e de sua mãe de sangue. Pedro tinha muita vontade de conhecer seus verdadeiros pais, que talvez estivessem vivos no mesmo lugar que foi um dia a sua casa. Provavelmente ainda estariam lutando contra as adversidades da vida. Assim, Pedro iniciou uma busca para encontrar seus pais consanguíneos, Chico e Maria. Então, em seu próprio avião, viajou para o Brasil à procura dos pais, e depois de muito tempo procurando, ele finalmente chegou ao pequeno vilarejo onde nasceu. Ao perguntar por seus pais, soube que Chico de Souza ainda vivia, mas estava gravemente doente, acamado e quase sem forças. Pedro correu até a humilde casa de taipa onde seus pais moravam. Ao entrar, sentiu seu coração apertado ao ver o velho Chico de Souza deitado em uma cama velha e desgastada, magro, abatido pela idade e pela doença. Pedrinho abraça a mãe e depois se abraça ao pai e chorando disse: "Minha mãe, meu pai, a miséria nos separou, mas a riqueza nos uniu. Trabalhei muito para um dia estar aqui e rever vocês, meus pais, mas agora não haverá mais separação. Nunca mais vamos nos separar, meus pais." Maria, com os olhos marejados, estava ao lado do marido, cuidando dele como sempre havia feito. Pedro não perdeu tempo. Usando o seu dinheiro e contatos, providenciou que seu pai fosse levado para os melhores hospitais da capital de Pernambuco, Recife. Após meses de tratamento, Chico começou a se recuperar. Já conseguia andar, mesmo que lentamente, e o médico-chefe do hospital disse a Pedro: "Senhor Pedro,
seu pai não andava porque vários ossos das pernas e braços, né, emendaram tortos. Foi muito mal feito o serviço médico, causando dor e impossibilitando de andar. As operações de correção dos ossos foram feitas com sucesso e a cicatrização ficou perfeita e ele pode ir para casa. Nunca mais será o mesmo, pois a quebra de tantos ossos foi traumática, mas de agora em diante ele poderá levar uma vida normal. Foi uma época de renovação para a família e Pedro finalmente pôde se reconectar com seus pais, agora com mais condições de cuidar deles. Pedro comprou uma bela casa em Vila Bela e levou seus pais para viverem com o conforto e o amor de seu filho Pedro, que para os pais sempre será Pedrinho. Então Pedro estava curioso em saber que tipo de acidente quebrou tantos ossos do pai. Foi aí que Maria, sua mãe, começou a revelar a Pedro as razões que haviam levado seu pai àquela condição de saúde tão debilitada. Maria contou ao filho que há muitos anos atrás Chico de Souza era um homem forte, trabalhador, mas que sua vida mudou drasticamente por causa de um evento trágico. Um sargento da polícia volante chamado Barroso apareceu um dia na casa deles, durante uma busca desesperada por um bandido notório na região, o cangaceiro Lampião e seu bando. O sargento Barroso estava convicto de que Chico sabia do paradeiro de Lampião e seu bando de cangaceiros, apesar de Chico jurar que nunca tinha visto o temido líder. O sargento Barroso, sem acreditar, espancou Chico impiedosamente, o torturou por horas, deu no pai de Pedro com um pedaço de madeira, quebrando vários ossos, na tentativa de extrair uma informação que o pobre homem não tinha, se nunca tinha visto um cangaceiro na sua frente. Aquela surra acabou com a saúde de Chico, quase o matou, deixando-lhe sequelas que o acompanhariam pelo resto da vida e pelo mau serviço médico da pequena cidade de Vila Bela. Chico sofreu 20 anos em cima de uma cama, não tinha dinheiro para comprar uma cadeira de rodas e mesmo após anos de dor e sofrimento, o sargento nunca enfrentou a justiça para responder pelos seus atos. Ao ouvir essa história, Pedro sentiu uma fúria que ferveu seus sangues nas veias e nunca sentiu tanto ódio de alguém. Pedro viveu em outro país, mas seu sangue era nordestino, seu coração clamava por justiça. Não apenas por seu pai, mas por todos os inocentes que sofreram nas mãos de homens cruéis como o sargento Barroso. Foi então que Pedro teve uma ideia audaciosa e perigosa. Sabendo da fama de Lampião, que ainda era uma lenda no sertão, Pedro decidiu que o chefe dos cangaceiros poderia ser a chave para conseguir a vingança que tanto desejava. Pedro usou sua fortuna e seus contatos para enviar uma mensagem ao bando de Lampião. Queria um encontro com o temido cangaceiro. Após algumas semanas de negociações silenciosas, Lampião, curioso com o pedido incomum, aceitou encontrá-lo. O encontro foi marcado em um local isolado no sertão, longe dos olhos da polícia e dos curiosos. Quando Pedro finalmente encontrou Lampião, fez uma oferta, ofereceu 10 contos de réis, uma fortuna para a época, em troca de um serviço. Queria que o cangaceiro pegasse o sargento Barroso e o trouxesse vivo até ele. Lampião, famoso por ser astuto e justiceiro à sua maneira, aceitou o trato, já que se tratava de vingança em cima de um macaco, apelido dado por cangaceiros a policiais.
Algumas semanas depois, o bando de Lampião conseguiu capturar o sargento Barroso e o levou para o local combinado, um sítio deserto e abandonado no meio do sertão. Pedro, ao ver o homem que destruiu a saúde de seu pai, se sentiu consumido por um misto de raiva e justiça. Contudo, ao invés de ele mesmo fazer o que estava em sua mente, entregou uma arma para seu pai, Chico de Souza. O sargento se tremia todo, sabia que não teria perdão e não tinha como negar a maldade brutal que cometeu. Ficou calado, não pediu pela sua vida, sabia que o fim chegou, mas não conseguia esconder o pavor da morte que caminhava a passos lentos em sua direção. Chico, agora um pouco mais recuperado, olhou para a arma nas mãos de Pedro. Seus olhos estavam pesados de uma tristeza acumulada ao longo dos anos. O velho levantou-se com dificuldade e ao filho disse: Não vou acabar com a vida deste homem com a bala, não. Ele tem que sofrer o que eu sofri. O que eu quero é devolver as pauladas que ele me deu. Pedro ficou em silêncio, observando o pai pegar um pedaço de pau seco, semelhante ao que Barroso usara contra ele tantos anos atrás. Chico começou a descer a lenha no sargento, um golpe após do outro, com a mesma brutalidade que havia sofrido nas mãos impiedosas do sargento Barroso. Pedro só assistia, respeitando a decisão do pai. Chico queria que o sargento sentisse a dor, a humilhação e o desespero que ele sentira durante todos aqueles anos. O senhor Chico não perdeu totalmente as forças do braço. Deu no sargento, mas deu. E quando percebeu que se continuasse com aquela selvageria, o mataria, ele parou, largou o pedaço de pau no chão e com a voz rouca virou-se para Pedro e disse: A justiça foi feita, agora ele vai sentir na carne o que fez comigo. Deixa esse pobre diabo vivo, com certeza não vai andar mais, vai ficar pior do que eu fiquei. Agora ele tá pior que eu, parece um bagaço. Devolvi as pauladas. Lampião, que observava tudo à distância, disse a Pedro: Pedro, te confesso que não sabia dessa história não, mas sei que tem muita parecida pelo sertão sem lei. Seu pai foi inteligente, se o matasse, ele não ia sofrer. Pedro, foi bom fazer negócio contigo. Se precisar de qualquer coisa, é só me percurar. Entende? Chico deixou o sargento muito ferido, mas vivo, com a lição marcada em seu corpo e em sua alma. A polícia foi avisada e nunca souberam quem cometeu aquilo. Se o sargento tinha muitos inimigos e ficou mudo, aleijado, incapaz de se comunicar. Relatos contam que o sargento Barroso foi aposentado, nunca mais andou, ficou preso em uma cama para o resto da vida. A justiça foi feita. Quem planta vento, colhe tempestade. Pedro levou seus pais para morarem com ele nos Estados Unidos e depois da viagem nunca mais se teve notícias de Pedro e de sua família. Se você gostou da história, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Grande abraço, Caboeira, porque eu fui!